Fala galerinha do segundo ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que eu deixei para vocês lá no portal SAIS. Bom, meus amores, a número 1 diz o seguinte: nos vegetais, estômatos, xilema, floema, lenticelas, têm suas funções relacionadas respectivamente a... Bom, meus amores, então eu quero na ordem que apareceu no texto. Vamos sempre prestar atenção nessa palavrinha, respectivamente, beleza? Então vamos lá. Os estômatos. Bom, os estômatos servem para troca gasosa, certo? O xilema para transporte de água e sais minerais. Até aí a letra A está batendo. Floema para transporte de substâncias orgânicas, como é o caso da glicose. As lenticelas para as trocas gasosas também. Lenticelas, moçada, são são aberturas que existem no caule e não na folha, beleza? Que faz a troca gasosa. Então a resposta certa é a letrinha A. Número 2. Deixa eu baixar aqui para a gente ver a imagem bonitinha. 2. O surgimento e a manutenção da vida na Terra estão associados à água. As regiões não poluídas, onde a água é abundante, são geralmente ricas em seres vivos. Todos eles precisam absorvê-las. Para ingeri-la, algumas espécies animais precisam deslocar-se de alguma forma. Já as árvores absorvem a água atingindo-a do solo pelas raízes. A ilustração seguinte demonstra o movimento de água para o interior da raiz. Então aqui a gente tem o movimento A, beleza, que está vindo aqui pelo pelo radicular, passando ali pelas células, e a 2 que está vindo aqui entre uma célula e outra. Tá, legal, professor, legal. Aqui também a gente consegue notar as estrias de Casper, que são extremamente importantes no processo de absorção de água, belezinha? Então vamos lá. Quanto aos caminhos de absorção de água pelos vegetais, a condução e a transpiração, é correto afirmar que... Bom, aí a resposta que vai ser a letra D. Os sais minerais são absorvidos pelo transporte ativos pelas células da raiz e o seu acúmulo promove a entrada de água por osmose, sendo a transpiração um dos principais fatores responsáveis pela ascensão da seiva bruta. Como nós falamos para vocês, como eu falei para vocês, meus amores, a água ela vai subir pela coluna, né, fazer aquela coluna de água pelo caule, através da transpiração lá em cima, quando os estômatos das folhas, principalmente, se abrirem, e aí vai perder água para o ambiente e vai puxando molequinhas de água lá de baixo. Beleza? Lembrando que aqui haverá um transporte ativo de sais no interiorzinho do caule, aqui, ó, nessa região, vai ser bem mais concentrado do que aqui fora. Isso faz com que a água entre por osmose na região mais interna e alcance o xilema. Show? 3. O reino plantae ou metáfita é constituído por plantas terrestres, organismos eucariontes, pluricelulares e autotróficos. Tais organismos são altamente diversificados e apresentam variações na estrutura e na fisiologia, conforme a sua história evolutiva e as necessidades de adaptação ao meio ambiente. Beleza? Terrestre. Dentro desse reino, o filo que engloba as angiospermas, denominado Magnoliófita, apresenta grande biodiversidade, com mais de 250 mil espécies descritas. Essas plantas apresentam movimentos que podem ser desencadeados por estímulos ambientais, permitindo ao organismo se adaptar a certas condições. Considerando as plantas e o predomínio das angiospermas em relação aos demais grupos, podemos afirmar que, letra A, as angiospermas incluem plantas sem flores? Não, meus amores. Nas angiospermas, todos os seus representantes terão flor, beleza? Vamos para a letra B. Os tropismos são movimentos de crescimento de uma planta em função de um estímulo externo. Até aí, ok. Lembrem-se, no tropismo, se eu tenho um estímulo, sei lá, como é o caso da luz. Se eu estou com uma luz vindo nesse sentido, a plantinha ela vai virar para a luz e vai crescer. Eu vou chamar isso de tropismo, porque o meu movimento vai em direção a
um estímulo, como pode ser a luz, pode ser a água, pode ser, sei lá, algum mineral, enfim, não importa o estímulo, e sim que o crescimento vai ser em sentido a esse estímulo ou exatamente contra esse estímulo. A gente vai chamar de tropismo positivo e tropismos negativos, belezinha? Então a resposta certa é a letra B. 4. O professor chamou a atenção dos alunos para o fato de que todos os ipês roxos existentes nas imediações da escola floresceram quase que ao mesmo tempo, no início do inverno. Por outro lado, os ipês amarelos existem na mesma área, também floresceram quase que ao mesmo tempo, porém já próximo ao final do inverno. Uma possível explicação para esse fato é que os ipês roxos e os ipês amarelos apresentam... Bom, moçada, se eles floresceram em épocas distintas, um no início do inverno e outro no fim do inverno, com certeza o fotoperiodismo dessas plantas são diferentes. Provavelmente uma é de dia curto e a outra é de dia longo. Belezinha até aí? Show? Bom, então vamos lá. Letra A, pontos de compensação fótica? Com certeza não, isso tem a ver lá com a fotossíntese. Então a gente vai ficar entre a C, a D e a E. Bom, vamos lá. Fotoperiodismo... Não, a E tá falando fototropismo, então com certeza também não é. Tropismo eu vou crescer em direção à luz. Não. Aqui a gente está falando de fotoperiodismo, então é C ou a D. Letra C. Fotoperiodismos diferentes. Ok, eles realmente têm fotoperiodismo, porque um é no início do inverno, o outro é no final. E provavelmente não são de espécies diferentes. Com certeza, moçada, o IP roxo e esse IP amarelo, por terem fotoperíodos distintos, muito provavelmente são de espécies diferentes, beleza? Porque na maioria das espécies, na maioria dos indivíduos daquela mesma espécie, elas vão florescer sempre no mesmo período, porque todas têm sua informação genética para ser uma planta de dia curto ou uma planta de dia longo, belezinha? Então vamos para o 5. A vegetação da caatinga tem como característica adaptativa a perda de suas folhas durante períodos de escassez de água. Esse processo evita a transpiração foliar e a perca excessiva de água em períodos de seca. O evento fisiológico descrito é uma consequência do hormônio... Bom, moçada, qual dos hormônios abaixo é responsável pela queda das folhas? Bom, cair as folhinhas, a abscisão vai ser o etileno. Moçada, o etileno ele não apenas amadurece os frutos, ele também faz a queda de folhas, por exemplo, tá? 6. O embrião de sementes, ao absorver água, estimula a liberação de hormônios que atuam na liberação de enzimas que digerem proteínas e amidos armazenados no endospermas do embrião. Esse processo de digestão libera nutrientes importantes que serão utilizados pelo embrião para a síntese de novas células, o que irá culminar no processo de germinação da semente. O hormônio relacionado com os eventos envolvidos no processo de germinação é... Bom, moçada, quem faz a germinação é o hormônio chamado de giberelina. Esse carinha, a giberelina, que vai induzir a germinação. 7. 7 é uma questão boa, hein? Prova vindo aí, 7 é uma questão maneira. 7. O gráfico apresenta o efeito de diferentes concentrações de alcina, que a gente vai chamar de AIA, beleza? Sobre o crescimento de raízes e caules. Meus amores, quando a gente teve aquela nossa aula maneira sobre hormônios vegetais, eu falei a vocês o seguinte, que a concentração de AIA, ela depende de qual órgão vegetal ela esteja, porque a alta concentração de AIA pode estimular o seu crescimento ou pode inibir o crescimento desse órgão, dependendo do órgão, como é o caso que está sendo mostrado aqui no gráfico. Note que a raiz ela não se dá bem com muito AIA. Se eu vim aqui e analisar no gráfico uma alta concentração de AIA, sei lá, aqui por exemplo, deve estar dando aqui uns 78, 75, vai. 75% de AIA, note que não
a raiz não está crescendo. Show de bola? Isso difere, por exemplo, do caule. O caule ele consegue se desenvolver melhor em quantidades maiores de aia do que em baixas quantidades. Já a raiz prefere crescer em pequenas quantidades de aia. A esse respeito, podemos afirmar corretamente que, letra D, a concentração ótima para a indução do crescimento caulinar, ou seja, do caule, é fortemente inibidora do crescimento da raiz. Verdade, porque nessa concentração, note que o caule está sendo extremamente estimulado ao seu crescimento, enquanto a sua raiz está sendo inibida o seu crescimento. Tudo bem? Bom, meus amores, espero que vocês façam uma ótima prova. Faça com calma, responda com as suas palavras mesmo. Eu estou aqui doido, morrendo de saudade de vocês. Beijão, até a próxima.